Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como escrever e como trabalhar com a segunda lei de Newton em referenciais não inerciais. No vídeo anterior a gente considerou dois referenciais, um inercial e um não inercial, e a gente encontrou algumas relações cinemáticas entre esses dois referenciais. Em particular, a gente encontrou uma relação envolvendo as acelerações. Então, por exemplo, a gente encontrou essa equação aqui. A é a aceleração da partícula no referencial S, o inercial. Isso é igual à aceleração da partícula no referencial S', não inercial, mais a aceleração de O' em relação a O, origem de S' em relação à origem de S, mais a derivada do vetor velocidade angular do referencial girante, o S', produto vetorial, o raio vetor da partícula em relação a S', mais duas vezes vetor ômega vetorial velocidade da partícula em relação a S', mais ômega vetorial R'. Ficou grande, né? Agora a gente vai usar essa expressão. Então, se eu estiver no referencial S, que é o inercial, a dinâmica nesse referencial é simples. S inercial, simplesmente a força resultante sobre a partícula igual massa da partícula vezes aceleração em relação a S. Agora, se eu estiver no referencial S', que é o não inercial, a gente ainda vai querer escrever a segunda lei de Newton no referencial S' com essa cara aqui. Então, eu tenho força igual a massa vezes aceleração. Só que eu vou dar um pouquinho mais de liberdade, tenho um pouquinho mais de liberdade aqui. Essa força eu vou chamar de F', e eu vou descobrir quem é o F' que satisfaz essa equação aqui. Então, eu postulo que a segunda lei de Newton tem essa cara, só que aí eu descubro quem é a força. Não necessariamente vai ser a força F de interação. Vamos escrever aqui. A força que a gente mede lá no referencial inercial vai ser chamada daqui para frente de força de interação. Então vamos descobrir quem é o F'. Onde tem a linha, eu vou escrever o A' a partir dessa expressão aqui. M vezes A menos M vezes Azão. A massa da partícula ela nunca vai mudar de um referencial para outro. Essa é uma propriedade característica de um escalar. Menos massa vezes ômega ponto vetorial R', menos 2m ômega vetorial V', menos m ômega vetorial R'. Então essa aqui é a força. Vou escrever ela assim. Força no referencial S' é igual m vezes A é a força de interação. Aqui. Menos m vezes a aceleração entre os dois referenciais, aceleração entre as duas origens, a gente vai chamar de força translacional. Então vai ficar um sinal de mais aqui. Força translacional. Menos m ômega ponto vetorial R'. Isso aqui também vai ser uma força. Cada termo aqui tem dimensão de força. Isso aqui a gente vai chamar de força de Euler, ou força transversa, ou força azimutal. Esse terceiro ou quarto termo aqui, mais força de Coriolis. E o último termo a gente vai chamar de força centrífuga. Então, a força total sobre a partícula que aparece nessa equação aqui, quando eu usar a segunda lei de Newton no referencial não inercial, ela contém 5 termos. A força de interação e essas 4 forças que a gente chama de inércia, ou forças fictícias ou pseudo-forças. Então, esses termos aqui são as chamadas forças de inércia.
Vamos só escrever aqui a definição de cada uma. Então, o primeiro termo é a chamada força translacional, também conhecida como força de Einstein. Mais para frente vai ficar claro por quê. F translacional é igual a menos, tem que cuidar, aqui eu coloquei todos os sinais de mais, então cada uma dessas forças de inércia vai ter um sinal de menos. E todas elas dependem da massa da partícula. Menos massa vezes aceleração entre as duas origens. Imaginem que eu estou dentro de um barco, todo fechado, eu não consigo ver o exterior. Estou dentro desse barco, esse barco está flutuando na água, em um lago, por exemplo. Inicialmente, o barco está parado em relação ao lago. O lago é o referencial inercial e o barco é o referencial S'. Está tudo parado, eu estou parado em relação ao barco e também estou parado em relação à água. A minha tendência é permanecer parado em relação à água, mas digamos que o barco liga o motor, ele acelera. Então ele vai acelerar em relação à água, mas a minha tendência era permanecer parado em relação à água. Então eu vou me mover em relação ao barco. Se o barco vai para frente, eu vou me mover para trás, vou cair para trás, dentro do barco. Eu não estou vendo nada, eu estou no meu referencial, no referencial do barco. Então efetivamente o que está acontecendo para mim é uma força me puxando ali dentro do barco, para trás. Ao contrário da aceleração, é justamente essa força translacional. Essa força é chamada de força de Einstein justamente porque essa força, ou esse tipo de troca de referencial, onde um deles está acelerado com translação, esse A aqui, mas não tem rotação, que acontece lá na relatividade, chamado princípio de equivalência, forma forte, que o Einstein usou bastante. Esse princípio ele diz que eu não consigo diferenciar as duas situações, pelo menos não consigo com nenhum experimento local. Um elevador acelerado com foguetes, por exemplo, lá no espaço vazio, mas ele está acelerado com uma magnitude g, de um campo gravitacional uniforme, por exemplo, com magnitude g. As duas situações são idênticas, nenhum experimento local vai ser capaz de diferenciar as duas. Mais para frente, em algum outro vídeo, eu vou discutir melhor isso e eu explico o que significa esse experimento local. Bom, a outra força que a gente tem, vamos pegar essa aqui agora, a força de Euler, ou força transversa, ou azimutal. É menos m, ômega ponto, vetorial, r'. A gente pode entender essa força assim. Aqui eu peguei uma plataforma girante, suponho que ela está girando em torno de um eixo que está passando aqui no centro. Aqui é O', então fixei um sistema de coordenadas nessa plataforma, o nosso S', e eu tenho uma partícula, a gente se colocou nessa plataforma girante. Aqui está o R', e aqui está a partícula. Suponha que inicialmente a plataforma esteja parada, então a velocidade angular dela é 0. E aí ela começa a rodar, e ela vai começar a rodar, por exemplo, nesse sentido aqui. Então, se ela estava parada e começou a rodar nesse sentido, é porque teve uma aceleração angular, ou teve um ômega vetor ponto. Essa aceleração angular tem que estar saindo do plano do quadro. Então, o ômega vetor ponto está aqui. Lembra que o ômega, com esse sentido aqui, está saindo do quadro, então o ômega ponto estava saindo do quadro inicialmente. Tem o ômega ponto saindo do quadro. Calculo o produto vetorial com esse R', façam isso com a regra da mão direita, vai me dar aqui. Observem que é transversal, por isso o nome força transversa. Mas aí eu ainda coloco um sinal de menos, então ela está, na verdade, aqui. Vamos ver se faz sentido? Eu estou sentado na plataforma, a plataforma está parada. Estou quieto ali, não tem nada demais acontecendo. Aí ela começa a rodar nesse sentido. O que vai acontecer comigo? Eu vou cair para cá. Estava sentado, eu vou cair para cá, pela inércia. Então,
no meu referencial em S', tem alguma força me puxando para trás, se a plataforma começar a girar nesse sentido. Se ela começar a girar no outro sentido, a força vai estar para cá. Então essa é a força transversa. A próxima força é a força de Coriolis. Então, força de Coriolis, menos, sempre sinal de menos, 2 vezes a massa. Tem que cuidar com a ordem do produto vetorial aqui. Ômega vetorial velocidade da partícula em relação ao referencial S'. Então, notem o seguinte, essa força de Coriolis, ela é sempre perpendicular à velocidade da partícula, por causa desse produto vetorial aqui. Eu tenho uma animação aqui bem interessante que a gente consegue notar isso claramente. Está aqui a plataforma girante, é esse disco cinza, e a gente tem 2 insetos nesse disco. Tem uma joaninha aqui em vermelho e uma mosca em verde. A joaninha está parada em relação à plataforma. Então, ela é o próprio referencial S'. Já a mosca, ela vai se mover. A gente pode escolher a velocidade dessa mosca, que é esse vetor azul aqui. Eu posso mudar a direção dele. E esse vetor velocidade é a velocidade em relação a S, em relação a gente, que está aqui de fora no referencial inercial. Imagine que a mosca, ou que ela caminha sem atrito sobre a plataforma, ou que ela está voando sobre a plataforma. Mas enquanto ela faz isso, ela vai soltando sujeira e aí ela vai pintar um traçado nessa plataforma. Vai ficar desenhado o traçado dela na plataforma. Então, suponha que eu coloque ele aqui, apontado para o centro da plataforma. E aí a mosca vai começar a andar. O movimento no nosso referencial a gente já sabe qual vai ser. Vai ser uma linha reta aqui. A questão é qual vai ser o movimento da mosca no referencial da joaninha. Observem aqui em branco a trajetória no nosso referencial, uma linha reta, como a gente queria, a gente escolheu assim. E em verde, essa trajetória estranha, é a trajetória no referencial S', no referencial girante, o não inercial. Observem como ficou bem estranha. Se eu mudar a velocidade, essa trajetória muda. Esse V aqui é a magnitude da velocidade da mosca. Vou botar uma velocidade pequena. Se eu mudar a velocidade angular do disco, essa trajetória em verde também vai mudar. Agora vamos ver o que acontece só no referencial da joaninha. Vamos colocar na posição dela. Então a gente não vai ver o disco girando, porque a gente está fixo nesse referencial S'. Então a gente vai ver o disco parado e a gente vai ver a mosca fazendo uma trajetória estranha. Esse é o referencial S'. Bom, e aí a joaninha vê essa mosca fazendo essa trajetória estranha, o que ela pensa? Opa, tem uma força que está deslocando essa mosca. Quem é essa força? A força de Coriolis. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade. Estranho, né? Mas lembre que a mosca está andando em linha reta no nosso referencial. Vamos mudar um pouquinho também a direção da velocidade para ver o que acontece. Vamos colocar ele para cá. Essa aqui é a velocidade no referencial S, no nosso referencial.
e vamos ver a trajetória. As duas trajetórias. Em S vai ser uma linha reta, aqui. E em S' está ficando essa curva estranha, bem estranha. Se eu olhar no referencial da Joaninha, aqui ela está quase parando nesse referencial, S'. Voltou, né? Completamente estranho. Quem está fazendo com que a mosca tenha esse movimento estranho no referencial S' é a força de Coriolis. E a outra força que a gente tem ainda é a força centrífuga. Outra força de inércia, menos m, vetor ômega, produto vetorial, cuidado aqui tem um parênteses, ômega vetorial R'. Então vamos identificar essa força aqui. A partícula está aqui descrita por esse vetor posição R'. Então ela está nesse ponto aqui. E o sistema de coordenadas está rodando em torno desse eixo em amarelo, que é justamente onde está passando o vetor ômega. Então, se eu tenho esse sentido para o vetor ômega, o sentido de rotação é esse aqui. Aí eu quero desenhar aqui para onde que a força centrífuga aponta. Então, o primeiro vetor que eu vou escrever aqui é ômega vetorial R'. Regra da mão direita, 4 dedos no ômega, fecha na direção do R', o polegar vai me dar esse produto vetorial. Vai estar aqui, tangenciando o círculo. Aí eu vou pegar agora o ômega, calcular o produto vetorial com esse vetor em verde. Ômega vetorial, esse vetor em verde, novamente regra da mão direita, vai estar radial para dentro. Vai ser esse vetor aqui. Ômega vetorial, ômega vetor R'. Se eu coloco menos m, multiplicando esse vetor roxo, eu vou ter um vetor para fora. Esse vetor em azul, radial para fora. Então, esse vetor radial para fora é a força centrífuga, sempre radial para fora. A magnitude dessa força centrífuga, a gente pode encontrar ela, vai ser bastante útil. Vamos denotar simplesmente por FCE. É m, módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. O seno do ângulo entre o vetor amarelo, ômega, e esse vetor aqui, que é em verde, é 90 graus. Então, isso aqui vai dar 1, esse seno. Agora, o módulo desse outro produto vetorial. Então, m, ômega, módulo do primeiro, vai ficar ômega ao quadrado, módulo do segundo, seno do ângulo entre ômega e r. Opa, agora tem um ângulo, vamos chamar isso aqui de gama, seno gama. Mas, aqui é R', né? Mas R', seno gama, é justamente esse cateto oposto. Vamos chamar esse cateto oposto aqui. Rho é o raio de giração desse círculo aqui. Então, a magnitude da força centrífuga vai ser sempre massa, velocidade angular ao quadrado, vezes raio de giração. E ela sempre vai apontar para fora da trajetória circular. Fácil de entender essa força centrífuga
Pega uma pedra, amarra numa corda e gira a corda. Quem está no referencial inercial, S, está entendendo o que está acontecendo simplesmente através da inércia. A pedra ela quer sair pela tangente, quer andar em linha reta. Ela só está ficando naquela trajetória circular porque tem uma corda prendendo ela. Agora, alguém que está em S', ou seja, está rodando junto com a corda, nem sabe que está rodando. Ele só vai ver a pedra, a corda tensionada. Então, a pedra está sentindo uma força puxando ela para dentro. E por que ela não vem para dentro? Opa, porque deve ter uma força empurrando ela para fora. Essa força empurrando ela para fora, quem está em S' vai chamar de força centrífuga. Observa que quem está em S não vê nada dessas forças de inércia. Não vai existir força centrífuga nesse exemplo que eu falei para quem está em S, só para quem está em S'. Vamos fazer alguns exemplos aqui que vai ficar mais claro como a gente trabalha na prática. O primeiro exemplo é esse aqui. A gente tem um barco ou um trem. Dentro do trem, a gente prende um pêndulo. E esse trem está com uma aceleração A para a direita. Eu fixo um sistema de coordenadas no trem, não inercial, S', e eu tenho um sistema de coordenadas inercial S. Essa aceleração A é a aceleração do trem em relação a S. E o que a gente nota é que quando o trem está acelerado, a posição de equilíbrio desse pêndulo não é mais aqui embaixo, na vertical. Ele fica deslocado de um ângulo θ. Esse pêndulo não está oscilando. Isso aqui é uma configuração de equilíbrio. Tem a aceleração da gravidade, G. A gente quer descobrir qual é o θ. Dá para resolver esse problema tanto no referencial S quanto no referencial S'. A gente já sabe resolver no S, a gente quer fazer agora no S'. Então, como que a gente vai fazer? Sempre assim, diagrama de corpo isolado, como a gente fazia lá em Física 1, só que agora, na hora de desenhar as forças atuando na partícula, a gente inclui as forças de inércia. A gente vai incluir todas essas forças aqui. A gente vai desenhar as forças associadas ou que geram, formam esse F'. Então, isola a partícula, vou resolver em S'. Está aqui a partícula. Vamos colocar o sistema de coordenadas x' e y' aqui. X', y'. E desenho as forças atuando sobre a partícula. Eu tenho a força peso, mg. Eu tenho uma tensão na corda do pêndulo, T. E eu tenho força de inércia, eu tenho essa força translacional. Observem que eu não tenho ômega é igual a zero, não tem rotação, não tem variação dessa velocidade angular. Então só sobrou essa força de inércia aqui, a força translacional. Ela tem o sinal trocado em relação à aceleração. Então se a aceleração está para a direita, a força translacional está para a esquerda. Desenho ela também no diagrama de corpo livre, ou de corpo isolado. E resolvo agora como a gente faria lá em Física 1. Então, no eixo x' eu tenho menos força translacional e eu tenho uma componente dessa tensão. Se esse aqui é o ângulo θ, esse aqui também vai ser θ. Então, a componente da tensão mais T seno θ. Tudo isso igual a zero. Estou na situação de equilíbrio. Eixo y'. Lembre que eu quero θ. Só daqui eu não consigo tirar porque eu não sei quem é T. No eixo y' eu tenho força-peso, está para baixo. Então, menos mg. E eu tenho uma componente do T, mais T cosseno θ, igual a zero. Então, daqui eu posso escrever T seno θ igual mais força translacional. É a magnitude. E a magnitude da força translacional é massa vezes aceleração. E a equação de baixo, T
cosseno θ igual a mg, massa vezes gravidade. Divido uma equação pela outra, eu elimino o t. Encontrei o ângulo. Tangente θ é igual a sobre g. Se a aceleração for nula, tangente θ vai ser zero, o ângulo vai ser zero. Faz sentido. Quanto maior a aceleração, maior vai ser esse ângulo, mais inclinado vai estar esse pêndulo. Próximo exemplo, a gente tem um balde com água, e aí imagina que a gente amarra uma corda na alça do balde e pendura o balde. Ele fica suspenso, cheio de água. Aí a gente vai rodando aquele balde devagarinho para não derramar água, até a corda ficar toda enrolada. E aí a gente solta. Aquela corda enrolada vai começar a se desenrolar, o balde vai começar a girar bem rápido. E a superfície livre da água, ou seja, aquela superfície que está em contato com o ar, não vai mais ser uma superfície trivial, não vai ser um plano. A gente quer descobrir qual é essa superfície livre da água. Se eu for resolver isso no sistema de referência S inercial, é um problema complicado, porque é um problema de dinâmica, aquela água está se movendo ali. Agora, no sistema de referência S' fica bem mais fácil. Eu quero a superfície da água no equilíbrio. Então, quando eu estiver no equilíbrio, aquela água não está mais se mexendo em relação a S'. É um problema de estática. Vamos assumir também que esse balde roda com velocidade angular ômega constante. E eu estou interessado na situação de equilíbrio. Então vamos imaginar a superfície da água. Eu não sei qual vai ser o formato dela. Vamos imaginar que é algo desse tipo assim. Eu não sei que curva é isso aqui. Peguei um plano vertical e passei pelo centro do balde. E aí seccionei essa superfície livre da água. Ficou essa curva aqui que eu não sei qual é. Uma curva estranha. Eu só sei que ela deve ter uma certa simetria. Se aqui é o centro, a origem, o que está para cá deve ter a mesma cara do que está para lá. Que não tem nada de especial uma direção em relação à outra. Enfim, nem preciso assumir isso para resolver esse problema. Vou colocar a origem aqui no centro dessa superfície. Aqui então está o x' e aqui está o y'. Vou pegar uma pequena porção dessa água que está na superfície livre. Peguei esse pedacinho aqui. Isolo ele, esqueço de todo o resto e desenho as forças que estão atuando sobre ele. Diagrama de corpo isolado. Então eu tenho a força peso. Estou assumindo que tem gravidade aqui, né? Eu tenho uma força que toda a porção vizinha de líquido está fazendo sobre essa porção de líquido. A gente pode imaginar isso como uma força normal. A porção vizinha de líquido aqui está empurrando esse líquido nessa direção. Por isso que ele não vem para cá. Vamos chamar isso de força normal. Uma força de reação do líquido. E como isso aqui está girando em torno desse eixo Y aqui, o balde gira assim com magnitude ômega, então tem uma força centrífuga. Lembra que ômega é constante, a força centrífuga é radial para fora, ela vai estar aqui. Tem força de Coriolis? Não, porque a velocidade desse ponto é nula no referencial do balde. Então não tem força de Coriolis. Também não tem força transversa, porque a gente está assumindo que esse ômega é constante. E também não vai ter aquela força de Einstein, aquela força translacional, não tem translação aqui. Então vou decompor essas forças nesse sistema de coordenadas. Então no eixo x', força centrífuga ao longo do eixo x, então ela é positiva aqui, menos uma componente da força normal. Para escrever essa componente, vamos notar o seguinte. Vou pegar uma linha passando pelo elemento de massa que eu estou considerando e tangente à superfície livre. Então é essa linha aqui. E esse ângulo eu vou chamar de θ. Vamos pegar a linha vertical e a gente vai notar o seguinte.
Está aqui a linha vertical. Essa linha azul pontilhada é perpendicular a essa linha passando por N. E essa linha amarela é perpendicular a essa linha vertical. Então, se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui também é θ. Aí eu escrevo a componente da normal em termos desse ângulo θ. Ao longo do eixo x' é normal seno θ. Igual a zero, porque esse elemento está em equilíbrio estático. Eixo y', eu tenho normal cosseno θ, positiva, e o mg está para baixo. Então, quero resolver esse sistema. Vamos escrever a magnitude da força centrífuga, como a gente fez aqui. Massa, ômega ao quadrado, raio de giração. E o raio de giração aqui, a gente pode notar que é justamente a distância daqui até aqui. Então, é justamente x'. Da origem até aqui, x'. Igual a n seno θ. E a segunda equação, mg, igual a n cosseno θ. Vamos dividir uma equação pela outra. Eu elimino esse n, que eu não conheço, e eu encontro a tangente θ. O m foi embora, ômega ao quadrado, x' sobre g. Eu quero o formato dessa superfície livre. Se eu encontrar o formato dessa curva em branco, eu descubro a superfície livre, porque vai ser gerada pela revolução dessa curva em branco. Tangente θ, se θ é esse ângulo aqui, é justamente dy' dx'. Então, eu encontrei que dy' dx' é igual a ômega ao quadrado x' sobre g. E eu integro essa equação. Para integrar, vamos fazer assim. Vamos separar ela. Tudo que tem y' de um lado, tudo que tem x' do outro. dy' igual a ômega ao quadrado sobre g, x' dx'. Integro aqui, integro aqui. Vamos começar integrando de x' igual a zero. Quando eu estou em x' igual a zero, eu tenho y' igual a zero. Vou até um x' qualquer, e aí eu tenho y' desse x'. Daqui eu tiro que y' de x', a curva que eu estou interessado, é ômega ao quadrado sobre g, x' ao quadrado sobre 2. É uma parábola. E, portanto, a superfície livre, eu pego essa parábola e eu rodo em torno daquele eixo de rotação, o eixo de simetria do balde. E aí eu fico com um paraboloide de revolução. Muito mais fácil fazer isso em S' do que em S. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. E nos próximos vídeos a gente continua fazendo aplicações, casos interessantes, envolvendo, por exemplo, a rotação da Terra, em que essas forças de inércia são relevantes. Então, até os próximos vídeos.